Oi, gente! Bem-vindos ao quadro Terapia no Sofá. Um papo reto e direto com temas que irão te ajudar. A psicóloga convidada de hoje é a Karina Silva. Bem-vinda, Karina! Muito obrigada, Lidiane. Agradeço o espaço e a contribuição. Imagina, a alegria é toda minha em recebê-la. Bem-vinda ao Sofá Fã. Karina, qual a relação entre saúde mental e liberdade financeira no universo feminino? Pensar o feminino é pensar sobre papéis sociais, né? Os papéis sociais são os papéis que no imaginário coletivo e no imaginário social ele está posto como se já fosse dado, como se já fosse esperado. Então, para a mulher, muitas vezes é tido como se inconscientemente, como invariavelmente, a mulher tivesse que ocupar o lugar da cuidadora, da pessoa que cuida, da pessoa que zela, né? E zelar e cuidar é tido como também a tarefa que muitas vezes, né, nos convoca a trabalhos de dupla, tripla jornada, como se fosse algo que tivesse destinado a nós de uma forma invariável, né? Então, o cuidado com o filho, o cuidado com a casa, o cuidado com os afazeres, o cuidado, de modo geral, com o bem-estar de toda a família. E quando a gente pensa nisso e associa a saúde financeira, como uma mulher pode se imaginar, pode pensar, por exemplo, tendo de fato a liberdade financeira, uma vez que invariavelmente ela está sendo o tempo todo tolhida e convocada para outros lugares que não lhe são remunerados, não lhe são muitas vezes valorizados, não lhe são estimados da mesma maneira, né? Então, como ocupar vários lugares sem pensar o quanto que essa demanda múltipla, ela também nos coloca em uma posição de enfrentamento constante, né? Como desejar outras coisas que não sejam aquelas que nos são destinadas, né? E isso é muito tido também num lugar de ou você olha para isso ou invariavelmente você vai ser lida como alguém que foi egoísta, né? Recebo muito no consultório mulheres que muitas vezes têm uma narrativa de que tiveram que se anular perante a vida, perante aos próprios desejos, para que ela pudesse ser lida como uma boa mulher, como uma mulher adequada, né? Como uma mulher que de fato atendeu a todas as demandas que lhe foi destinada. Então, mulheres que já estão na terceira idade e que muitas vezes se perguntam por quanto tempo eu passei olhando para isso e hoje, invariavelmente, eu me coloco a pensar quantas vezes eu me calei, quantas vezes eu deixo passar, quantas vezes isso tirou de mim a expectativa de poder ser diferente, de poder fazer melhor, de poder repensar o meu lugar, de poder querer outras coisas que não fossem os desejos dessas pessoas que eu cuido, né? Então, por exemplo, quando os filhos crescem, né? E quando esse vazio ele se instala, é muito comum que essas mulheres se perguntem o que fica depois que eles se vão. Quem sou eu? Né? Que restou de mim? Aonde foi que eu me perdi? E aonde foi que os meus interesses ficaram? Né? Abrir mão desses interesses, o quanto isso me custou? Né? E pensar, inclusive, por exemplo, em coisas básicas como eu fazia esse prato porque era o que era preferido de um filho. Eu fazia dessa forma porque era a melhor forma para um marido. Eu fazia desse jeito porque é o que as pessoas esperam de mim. E quando eu as questiono, e o que você espera de você? O que você gostaria? E qual prato você gostaria de comer? Quando você se põe a pensar, né, o distanciamento que essa mulher acaba tendo de si mesma, né, ao pensar coletivamente e se afastar dos próprios interesses. E aí, quando a gente pensa em saúde financeira, a gente pensa que, por muitas vezes, por estar longe dos próprios desejos, ela acaba abrindo mão também de vislumbrar outros lugares, de vislumbrar outras questões em relação ao trabalho, em relação à independência financeira. E o quanto que isso também, invariavelmente, leva elas à manutenção de outros lugares que, por muitas vezes, deixam de fazer sentido, mas que tiraram dela a oportunidade de ter
essa decisão, né? E assim, a gente lembrar também que essa questão da liberdade financeira, quando se trata do universo feminino, ela está diretamente relacionada, associada à redução de estresse, autonomia e independência, capacidade de fazer escolhas, liberdade em todos os aspectos, né? E eu estive pensando assim mais profundamente a quantidade de mulheres, inclusive, que se sujeitam a relacionamentos abusivos porque não são independentes financeiramente, né? Porque parece que nunca é o suficiente. Se a mulher ela sai para trabalhar, ela está abandonando os filhos, a família, o marido. Se a mulher vive para o lar, ela não faz nada, né? Ela é folgada, ela vive dependendo do marido, mas ela só fica para cuidar da casa, é uma madame. Então, parece que essa balança ela nunca se equilibra quando a gente fala do universo feminino, né, Karina? De fato, a gente sempre vai estar em dívida, né? Ou com o outro, ou consigo mesma, porque também vem um movimento de autopunição muito grande a respeito da ideia que se coloca de que a gente tem que dar conta de tudo. E vem exatamente aquela ideia de que você só é guerreira, você só é forte, você só é batalhadora, se você lida nesses três lugares de muita opressão, muito desgaste, muito cansaço, né? Então, se você aceita ser desumanizada nas suas necessidades, você é fraca, né? Você é tida como alguém inadequada, né? Então, pensar o feminino é pensar também que a gente tem muitas vezes que aprender a dizer não, que aprender a colocar limites, que aprender a se acolher em muitos pontos, né? Aprender a entender que ser vulnerável nesses aspectos não é dizer que a gente é incapaz de fazê-lo, mas entender, compreender que nós também temos um limite, nós também podemos dizer não, nós também podemos ser o alvo de um cuidado, né? Sem que isso seja tido como algo incorreto, Fraqueza. imposto e que a gente tem que fazer isso a qualquer custo, né? E quando a gente pensa na relação, você trouxe essa questão do relacionamento abusivo, o relacionamento muitas vezes ele ocupa para a mulher um lugar simbólico muito maior do que ocupa para um homem. Para um homem ter um relacionamento é só algo a mais, né? Mas não é para ele, não é colocado para ele socialmente que ele precisa ter uma relação. Já para a mulher, desde que se nasce, né? Desde que se estreia no mundo, se apresenta para o mundo, lhe é colocado que é preciso que ela seja algo para que alguém algum dia a eleja como digna de afeto, de cuidado, de interesse, né? Então, no campo do simbólico, estar dentro de uma relação representa muito para uma mulher, porque é o que invariavelmente valida ela como alguém, como um Não sujeito. sei. É como se, né, até pouco tempo falar que eu não quero ter filho. Uau. Eu não quero casar. Como assim, né? Então, assim, trazer essa consciência que você está trazendo agora de que você não precisa, você não é escolhida, você faz uma escolha. E essa questão da liberdade financeira, eu acho que está assim totalmente relacionada ao nosso poder de escolha, né? Sim, Tantas vezes a mulher opta por ficar em casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos, mas você não tem aquela parceria de, tá, agora o financeiro. Eu trouxe o financeiro, né, no caso do marido, como nós vamos administrar juntos essa. Não, é a minha uhum, escolha. Não, você não vai comprar, não, você não vai fazer, você não vai. Não existe aquele equilíbrio, aquela troca, né, aquela justiça mesmo. Porque se alguém está podendo sair, tem alguém que está dando esse uhum. suporte e essa segurança de que do lado de cá tá tudo bem, vai em paz, né? Sim, sim. E muitas vezes, né, como você disse, é igualmente um trabalho e igualmente desafiador. Mas, pelo fato de ser naturalizado e posto como se fosse algo esperado, né, a pessoa não consegue, a própria mulher ela não consegue reconhecer que, de fato, ela contribuiu para aquela família, ela contribuiu para que o marido conseguisse trabalhar de forma plena e ainda assim constituir a própria família, né? Ela conseguiu contribuir para o bem-estar de todos, né? Então, muitas vezes as mulheres dizem: ah, mas eu só trabalho, ah, mas eu só cuidei deles, ah, mas foi ele que nos manteve. É como se essa manutenção ela fosse só
financeira e não sentimental, né? E uma dívida também, né? Sim. Parece que por ela estar fazendo, ela deve a ele. E na verdade é uma construção, né? É uma dupla ali. Gente, esse foi o nosso papo reto e direto de hoje. Um beijo e até a próxima. Ela é linda, inteligente e sagaz, mora no meu coração.